Olá, queridos e queridas, sejam muito bem-vindos ao programa Negócios e Oportunidades com o Nelsinho Piccolo. Eu estou muito animado e muito entusiasmado com o tema de hoje, que eu vou falar sobre a arte de ouvir feedback. Nelsinho, a arte de ouvir feedback. O que é ouvir feedback? Tem pessoas que não estão crescendo, não estão evoluindo porque não praticam essa arte de ouvir feedback. Isso vale para a área pessoal e profissional e empresarial. Exemplos, na área empresarial. Você tem um comércio, por exemplo, e você não está praticando o feedback, a arte de ouvir feedback. Você não está perguntando para o teu cliente. Você pode perguntar de várias formas. Você pode ter uma caixinha ali de perguntas. Coloca aqui a sua sugestão. Você pode ter um papelzinho. Ou se você quiser estar mais no mundo atual, moderno, você pode colocar um QR Code. Como grandes empresas colocam na mesa, dentro da empresa ali, no comércio ali, perto do caixa do pagamento. Aproxime o seu celular no QR Code e nos dê uma sugestão. Tem empresas grandes, franquias famosas no mundo, que colocam até o seguinte: se você der uma sugestão, você ganha um brinde, você ganha um prêmio, um desconto ou alguma coisa a mais de benefício no seu próximo atendimento ou naquele dia mesmo que você está ali no local. Então, porque eles entenderam, a empresa entendeu, aquela franquia entendeu que ouvir o cliente é a solução para crescer, prosperar e evoluir. Não sei se você tem essa noção, essa percepção, mas a maioria das grandes ideias que transformaram empresas, elas vieram do próprio consumidor. Ele falou assim: poxa, seria tão bom que tivesse isso aqui, ou seria tão legal se isso fosse dessa forma, ou como seria tão interessante se vocês fizessem isso. Ou seja, são frases que o cliente pode trazer para você, enquanto comerciante, enquanto empresário, que pode transformar o seu negócio. Mas tem empresário que fala assim: não, eu não preciso ouvir ninguém, porque eu sei tudo como funciona. Eu já estou há 40 anos nessa área, eu sei como funciona e como deve funcionar. Você está fadado, o teu negócio está fadado a morrer, infelizmente. Então, se você tem empresa, comércio, você precisa ouvir mais o teu cliente. E melhor ainda, além de ouvir, você precisa receber aquela informação com muito bom grado, né? muita boa receptividade, e você precisa colocar em prática. Lógico que você não vai colocar em prática tudo, mas de fato, as melhores ideias você pode fazer uma escolha e você pode colocar em prática. Isso aqui na área empresarial, comércio. Na área pessoal, isso aqui a gente pode ver muitas vezes nos relacionamentos. Tem relacionamento, por exemplo, de namoros, ou de noivados, ou de casamentos, ou de... na área pessoal, unindo a área pessoal profissional, sendo um colaborador de uma empresa, ou sendo um profissional prestador de serviços, por exemplo, que não está ouvindo feedbacks. Na área pessoal, por exemplo, será que você está tendo liberdade, está tendo um ambiente de liberdade para que você possa sentar e ser transparente com as pessoas que moram com você, por exemplo? Isso é importante. Quantos relacionamentos chegam a um ápice de discussão, a um ápice de problemas, porque não teve um ambiente aberto para receber feedbacks. E aquilo que seria uma simples situação que estava acontecendo, que poderia ser transformada e mudada, chega num nível, a famosa bola de neve, que a gente fala de expressão, né, bola de neve, ao ponto daquele pequenininho problema se tornar uma bola de neve e aonde não tem mais solução. Ao ponto de falar assim: poxa, eu não quero mais você na minha vida, porque na verdade começou com pequenas coisas e faltou a arte de ouvir feedbacks. Eu não sei se eu já falei isso para vocês aqui no programa, mas eu sempre falo sobre isso em palestras, treinamentos. Uma vez eu fiz um curso, um dos cursos que eu já fiz na minha vida foi viajar para uma cidade, investir, fazer um investimento e ficar 3 dias numa sala. 3 dias numa sala inteira, 3 dias inteiros. E o tema central daquele curso foram 3 dias para aprender sobre escuta ativa, sobre escutar pessoas. Naquele curso de 3 dias, eu vi que eu não sabia escutar as pessoas.
Eu achava que eu ouvia as pessoas. Eu achava que eu ouvia a minha esposa. Eu achava que eu ouvia a minha filha. Eu achava que eu ouvia os meus funcionários, colaboradores. Eu achava que eu ouvia pais. Eu achava que eu ouvia amigos. Eu achava que eu ouvia fornecedores. Eu não ouvia. Na verdade, eu tinha dificuldade ali de ouvir. E muito, na verdade, 100% da sala teve a mesma percepção. A gente não sabe ouvir. E eu precisei fazer um curso para aprender a ouvir. Olha só, investimento alto para poder aprender a ouvir. Então, a minha sugestão é, eu te incentivo hoje a começar a ouvir mais. E por quê? Fala para mim, Nelson, alguns motivos pelos quais as pessoas não estão ouvindo as pessoas. Primeiro, maior deles, insegurança. Se eu ouvir a pessoa, ou se eu disser para ela que eu quero aprender com ela, ou se eu criar um ambiente favorável, vulnerável, de eu me abrir, me expor, para que eu possa escutar alguém, a pessoa vai perceber que eu sou inseguro, ou vai perceber fragilidade em mim. Se você está querendo esconder fragilidade ou insegurança, você está agindo ou está manifestando isso da forma mais errada possível. Porque todos nós temos um pouco de insegurança, é natural do ser humano. Todo ser humano tem o sistema límbico das emoções e você tem emoções que precisam ser tratadas ali. E você também tem o seu sistema reptiliano, que é onde você vê uma cena, você tem uma tendência a agir asperamente ou sair correndo, porque é o seu sistema reptiliano, você está com medo. Isso é normal para o ser humano e é favorável, isso guarda, protege você. O que eu estou dizendo é, cuidado para que você, por ser uma pessoa cada vez mais insegura, afaste as pessoas ao invés de aproximá-las. Porque ninguém consegue falar feedback ou não consegue, ninguém dá sugestão, ninguém vai querer te ajudar, te ensinar, se perceber que você tem dificuldade de ouvir e receber feedbacks. Quantas pessoas no nível pessoal e profissional deixam de crescer porque o seu patrão, o seu sócio, ou seu chefe, ou seu amigo percebe em você uma dificuldade extrema de ouvir. Então ele fala o seguinte, não vou tentar mais ajudar. Em outras palavras, não vou dar pérola aos porcos. Por quê? Ninguém quer ajudar a ensinar, e quer ensinar ajudando, por exemplo, vai ficar insistindo com alguém que tem dificuldade de ouvir. E geralmente quem tem tanta dificuldade de ouvir até age com um comportamento, sabe, hostil, soberbo, porque ele acha que não precisa. Então o primeiro ponto é fatores que levam a você a ter falta de receber feedback. Às vezes é insegurança. Segundo ponto, às vezes é soberba. Na verdade, a raiz disso aqui tudo é orgulho. Tudo que eu tô falando aqui, a raiz é orgulho. Você se sente você é tão orgulhoso que você não se abre para aprender com ninguém. Como que eu vou aprender com fulano? Fulano começou agora. Como que eu vou aprender com o garçom que está me servindo? Ele tem que estar me servindo, ponto final. Como eu vou aprender com uma criança? Criança nem viveu a vida ainda. Se você tem esse pensamento, você está fadado a morrer, pessoalmente e profissionalmente falando. Por quê? Porque quando você entender que toda criança, adulto, de idade ou não, todo profissional de diversas áreas, todas as áreas, podem acrescentar para você um conhecimento ou podem te fazer evoluir, se você tiver essa crença, você vai crescer muito, você vai evoluir muito. Quantas e quantas vezes eu evoluí porque eu ouvi alguém que, a princípio, aos olhos humanos, não teria alguma coisa naquela área, mas alguma aptidão, alguma skill, habilidade, algum conhecimento técnico dela, numa área dela, me ajudou a ter percepção na minha outra área e me ajudou a crescer. Exemplo, vou fazer uma analogia rápida aqui. Uma vez eu estava conversando com uma cliente minha, que era uma mentoranda minha, eu era mentor dela, e ela era uma profissional de odontologia, dentista, que não estava mais exercendo a função como dentista e estava empreendendo. Eu falei, fulana, qual que foi o seu maior conhecimento e aprendizado na sua jornada enquanto dentista? Ela me disse assim, Nelsinho, eu aprendi como dentista que todo ser humano, não importa ele, homem ou mulher, adulto ou criança, cada um tem uma forma de sentir dor. Eu, como dentista, percebi que cada um sentia a dor de uma forma. Aquilo para mim, entenda só, eu não era dentista e não quis ser dentista, não era minha área, odontologia. Mas essa percepção dela na área de odontologia me fez aprender muitas coisas naquilo que eu pratico hoje na minha área. Cada ser humano tem uma forma de sentir dor. Olha só que exemplo. Esse feedback, essa pergunta que fiz para ela, me fez aprender algo. Não foi um feedback para mim exatamente, mas foi uma resposta
eu me colocando como aprendiz, mesmo ela sendo a mentoranda, porque eu, como mentor, estou ali mais aprendendo do que ensinando, inclusive, que a gente aprende o tempo todo. Então, quando a gente tem uma percepção de vida, um mapa mental e uma crença que a gente tem que aprender todo dia, eu acordo e durmo disposto a aprender. Se você tiver também disposto a aprender, você vai encontrar pessoas que estão dispostas a ajudar e ensinar. Então, falta de ouvir feedback, às vezes é insegurança, às vezes é soberba. Às vezes é falta de hábito. Porque aonde você cresceu, onde você nasceu, não tinha essa prática. Na sua empresa antiga, talvez na cultura organizacional onde você trabalhava, não tinha essa prática de ouvir feedbacks. Hoje eu trabalho com corporações, dando mentorias, consultorias ou treinando pessoas, onde eu estou exposto hoje a realidades corporativas, onde eu vejo claramente profissionais, colaboradores sentando em eventos específicos do mês para gerar conflito ali, está disposto a gerar conflito para ouvir feedback. E ali todo mundo senta e fala assim, olha, aqui é a hora de lavar a roupa suja, o ambiente está pronto, comece a abrir o jogo. O que está faltando aqui, o que está acontecendo aqui. E todo mundo tem que falar abertamente. Agora, o como falar, e aí entra com respeito, sem agredir a pessoa, mas você pode sim. Você pode confrontar uma ideia, mas não precisa confrontar a pessoa. Olha, eu não concordo com isso aqui. Essa atitude, ou esse comportamento, ou essa lei, ou essa regra, esse pensamento. Você vai debater ideias, não vai debater confrontando pessoas. Aí vem outra temática. Como gerar feedbacks construtivos sem ferir o outro. É uma outra situação. O que eu estou dizendo é, será que você está sentando com as pessoas à sua volta? Você está tendo o hábito de sentar e falar assim, olha, fala para mim. O que eu estou fazendo ou tenho feito que está te desagradando? Ou o que eu poderia fazer de melhor? Olha, assista esse vídeo aqui, assista essa palestra, assista esse trabalho, ou você que convive comigo aqui no meu trabalho, no meu escritório, fulano, você que é minha parceira aqui no trabalho, no escritório, fala para mim, aonde eu posso evoluir, aonde eu posso crescer? Pessoas que são curadas e saradas, anota essa chave aí. Pessoas que são saradas não têm desafio nenhum de receber feedback. Pelo contrário, vai te agradecer. Obrigado, porque você gastou seu tempo em trazer para mim algo que, de fato, faz fazer sentido para mim. Ou, às vezes, fala até assim, fulano, nesse momento eu não consigo ter essa percepção, eu não estou vendo assim, mas obrigado por me falar isso aqui, porque pode ser um ponto cego meu, E a partir de hoje, eu vou ficar mais atento a isso aqui. Obrigado por você gastar seu tempo de estar buscando me ajudar. Não precisa ser inseguro, não precisa ser soberbo, orgulhoso, você pode criar esse hábito. Então, a minha chave de hoje é, eu te incentivo a ter e criar uma cultura na sua empresa, nos seus relacionamentos, de ouvir feedbacks. Feedback pode te colocar num cenário maior. Eu vou finalizar com essa frase aqui. O feedback que você não ouviu ainda pode te colocar no próximo nível. Essa é a frase de hoje. O feedback que você ainda não ouviu pode te colocar no teu próximo nível. Qual que é o teu próximo nível? Você só vai alcançar se você estiver disposto a ouvir feedbacks, porque isso vai te gerar uma melhor saúde na área pessoal, profissional, empresarial. Quando você estiver sarado, ninguém é menor do que o outro porque ouve feedback, muito pelo contrário. Quando você entender que o seu valor não está nisso, e muito além disso, quando você entender que você só vai crescer, evoluir, progredir, se você ouvir feedback, a sua vida vai mudar, ok? Da minha parte é tudo isso, Deus te abençoe e até daqui a pouco. Para você que ficou até o final desse programa de hoje, você vai receber uma chave legal, que é a dica do livro, que não é um livro, que é um filme. Esse filme tem a ver com o livro também. Esse filme, ele se chama Escritores da Liberdade. Em resumo, um spoiler rapidamente aqui, é uma professora que foi trabalhar numa escola de comunidade e ela percebeu a dor daqueles alunos, ela tinha uma empatia tão grande por eles, ela colocou em risco toda a vida dela para poder ouvir aquelas crianças. E esse aqui é o tema central. Eles fizeram algo ali e o tempo todo ela buscava ouvir as crianças porque elas agiam com aquele padrão de comportamento, de briga, de morte, de um matar o outro, em gangues daquela cidade, naquele momento, daquela escola. E o filme, ele retrata sobre isso. Quero que você assista esse filme. E onde está a ideia central aqui com a situação do feedback do programa de hoje? É que ela tentou por N vezes mostrar para os diretores daquela escola, daquela operação, que a leitura que ela tinha sobre os alunos era tal.
eles não ouviam elas, não queriam ouvi-la. A verdade é que eles queriam colocar a verdade deles acima daquilo que era de fato a realidade. Então a chave aqui é, muitas vezes você quer falar tanto algo e porque você não está disposto a entender a realidade do outro. E por ela estar ouvindo a realidade das crianças, ela pôde falar intermediando, né? Ela pôde falar pelas crianças ao ponto de transformar aquele ano, aquela turma que foi formada ali, pela primeira vez na história daquela escola, teve um resultado muito maior. Não vou dar mais spoiler para não atrapalhar, mas o resultado daquela turma foi desproporcional a todos os outros anos, porque ela teve capacidade de ouvir as crianças que contaram as suas histórias para ela, e isso se tornou esse filme Escritores da Liberdade. Assista o filme e comente aqui embaixo se fez sentido para você. Até daqui a pouco.